No momento em que o mundo cão da política aqui no Brasil está sofrendo cada vez mais pressões e exposições. E esses fatos vão requerer das instituições brasileiras atitudes muito contundentes, como, por exemplo, a que nós esperamos que o Procurador-Geral da República faça, né, com a denúncia dessa Orcrim que comandou o nosso país. Hoje eu vou mostrar para vocês os últimos fatos e uma situação no mínimo bizarra, né? O mais falastrão dos bolsonaristas no parlamento brasileiro está prestes a ganhar um carimbo de criminoso, exceto se ele vier a pedir desculpas ao presidente da República por algo que ele andou falando por aí, né? O senhor Silas Malafaia, ele deu uma sumida desde que a Polícia Federal concluiu o inquérito com mais de 2.000 páginas, mostrando que nós tivemos aqui no nosso país um Orcrim de ladrões de joias. É o que está escrito no Código Penal e é a conclusão final da Polícia Federal. Obviamente, ele tem assessoria jurídica, o senhor Malafaia. E o pessoal deve ter informado para ele, olha, pastor, tá difícil, viu? Essa aí vai ser muito complicada. Se o senhor se envolver nisso aí, o senhor vai passar também como um conivente com assalto, com ladrões. Como é que vai ficar isso dentro da sua igreja depois, né? Então ele tirou o pé do acelerador e deu uma sumida em relação a esse assunto, né? E o Bolsonaro, nesse aspecto aí, que se lasque. Bom, outras situações que estão acontecendo aqui, né? Aqui está a matéria no jornal O Tempo. Chefe da Polícia Federal diz que PGR tem elementos suficientes para denunciar Bolsonaro. Andrei Passos Rodrigues se referiu a 2 investigações já finalizadas pela Polícia Federal. A do esquema de fraude em cartões de vacinação e a que mirou as joias sauditas. Então, gente, é o chefe da Polícia Federal já colocando o seu Paulo Gonet também numa situação de se pronunciar, como nós estamos fazendo aqui sempre, né? É assim que funciona na democracia, gente. Quanto mais informações nós tivermos e quanto mais a gente espalhar essas informações e quanto mais a gente conseguir mobilizar a opinião em relação ao que está acontecendo, mais a gente pressiona também as instituições a agirem, né? Exceto quando você tem à frente de uma instituição uma pessoa descompromissada com a democracia, alguém que tem algum tipo de conluio, algum tipo que tem alguma ilicitude, tem algum interesse escuso no meio dessa história. Mas dentro do que diz a Constituição brasileira e diz também o Código Penal e a legislação de um modo geral, enfim, tudo que está já apurado vai conduzir a figura do inelegível junto com outras pessoas para a cadeia, né? Então, parabéns aí o senhor Andrei Passos Rodrigues, o chefe da Polícia Federal, de estar dando também mais esse empurrão para que o senhor Paulo Gonet se pronuncie. Polícia Federal acha no e-mail de Ramagem orientações para Bolsonaro atacar as urnas. Gente, é um negócio infame. Ramagem guardava arquivos pró-golpe e sobre procuradores críticos a Bolsonaro, aponta a Polícia Federal. Que nos jornais impressos também tem esse fato, né? O Andrei, que sempre foi uma figura obscura, né, com aquela cara dele, né, muito calma, né, muito para baixo, né? Aquele rosto lexotânico, né, tarja preta, sempre falando assim, enfim. Ele é uma figura que operava nos bastidores, municiando o Bolsonaro cada vez mais para essa missão que ele tinha de destruir a democracia no nosso país. E agora vai ficar complicado para o senhor Ramagem também, né? Aí tem um traço aqui que está sendo muito comentado também nas redes sociais e pelos principais colunistas do Brasil, que é a amnésia que acomete o bolsonarismo, né? Quando eles são apanhados em ilicitudes, imoralidades, né? Em sem-vergonhices, né? Em depoimento à Polícia Federal, Ramagem reconheceu que costumava escrever textos para comunicação de fatos de possível interesse de Bolsonaro, mas ressaltou que não se lembrava das mensagens que foram passadas adiante. Também afirmou que não se recordava da confecção de um documento com informações sobre integrantes do Ministério Público. Procurado ontem, Ramagem não se manifestou. A existência da BIM paralela foi revelada pelo Globo em março do ano passado. Então, senhor Ramagem, o senhor está pensando todo na Polícia Federal é idiota, que a opinião pública é idiota, e os procuradores todos que o senhor andou monitorando aí vão ficar aí com uma certa antipatia do seu comportamento, né? Isso era a República da Orcrim de ladrões de joias, né? E aí, gente, aqui até no jornal de hoje, tem uma matéria aqui que eu quero compartilhar com vocês em função de alguns aspectos. Essa situação aqui, ó. O senhor Nicolás Ferreira, ele está puxando uma fila agora muito interessante, tá? Olha a notícia aqui. PGR denuncia Nicolás Ferreira ao STF por injúria contra Lula.
Deputado afirmou no ano passado que presidente é, abre aspas, ladrão e que deveria estar na prisão, fecha aspas, durante evento na sede da ONU. Gente, o que acontece é o seguinte, esses delinquentes, eles acham que... Eram todos youtubers, né? Então, nas redes sociais, eles falavam um monte de insanidades, mas muitas pessoas não davam muito bola para o que eles estavam dizendo. Mas aí, alguns chegaram até o parlamento. Então, eles acham que o comportamento irresponsável que eles tinham nas redes, que isso estava mais garantido ainda com a condição de estarem como deputados ou senadores, em função da imunidade constitucional, que é conferida aos deputados e senadores pelas opiniões, palavras e votos. Mas nunca a Constituição brasileira considerou que o mandato legislativo confere a alguém já um habeas corpus antecipado para cometimento de crimes em relação à honra, à reputação, à vida das outras pessoas. Então, o Nicolas, o que acontece? Ele está sendo processado pelo presidente Lula e vai ser condenado no final da história, exceto se ele pedir desculpas, se ele fizer um reparo e se o presidente Lula, numa audiência de conciliação, aceitar as desculpas do indivíduo. Porque se isso não acontecer, e eu acho que não irá acontecer, o Nicolas Ferreira ganhará o carimbo de criminoso, de condenado criminalmente. Felizmente, nesses casos, para esses tipos de delinquentes que são condenados, eles não ficam com carimbo de ficha suja, que impediria dele disputar novas eleições, né? Porque a lei de ficha limpa, ela tem ali uma série de crimes que evitam, né, que o indivíduo, uma vez condenado, ele venha disputar eleições novamente. Mas não são os crimes contra a honra também catalogados nessa tipologia, né, nessa lei. Então, ele poderá ser condenado, inclusive caberia até prisão, né, mas como a pena normalmente é mais baixa, então ele vai prestar serviços à comunidade, sim, enfim, mas vai ser uma coisa curiosa ver o Supremo Tribunal Federal dar um carimbo de bandido, né, de criminoso no senhor Nicolas Ferreira pelo que ele está dizendo. Essas pessoas não têm noção, eles acham que podem atacar a honra de uma pessoa e que não existe regramento algum. Então, eles acham que podem chamar uma pessoa de ladrão, de pedófilo, de terrorista, enfim, sei lá, de todo tipo de alcunha pesada contra qualquer tipo de pessoa, que isso está garantido pela Constituição. Lê do engano. Mas ainda em relação ao senhor Nicolas, né, que diz que é formado em Direito, porque eu digo que ele diz porque o que ele faz na vida política dele, as coisas que ele faz, parecem estar totalmente divorciadas de qualquer tipo de princípio, dentro do direito penal, dentro da Constituição Federal, enfim. Então, gente, a fila para essas criaturas está dando mais uma andadinha.